Vale a pena comprar esses ETFs de Bitcoins? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com o Lucas. E hoje a gente vai dar uma olhadinha nos dois novos ETFs que estão surgindo na nossa Bolsa Brasileira, os primeiros da América Latina, que é justamente o Hash11 e o QBTC11, que são ETFs. Pois é, a gente já sabe que dá para comprar os Bitcoins diretamente ou através de alguns outros fundos, porém agora surgiu a possibilidade de a gente comprar através de ETFs. E eu vou explicar aqui agora para vocês qual que é a modalidade que eu acho mais interessante na minha visão. A gente vai entender os pontos positivos e negativos ali de cada modalidade e eu vou falar no final se eu vou investir ou não. Bom, mas antes eu peço encarecidamente que se você for novo aqui no canal, já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora para nossa vinheta. Bom, galera, vamos lá, vamos falar sobre os ETFs de Bitcoin. Antes da gente entender exatamente sobre eles, vamos entender o que é um ETF. Os ETFs são fundos negociados em bolsa. O que é um fundo? É quando junta uma galera que tem o mesmo objetivo em comum, pega o dinheiro proporcionalmente ali do quanto cada um quer investir e vai replicar ali uma carteira de alguma estratégia específica. O ETF ele pode replicar um índice, um segmento específico da bolsa, como elétrico, financeiro, saúde, tecnologia, pode ser também algum outro tipo de estratégia de investimento. E esses dois ETFs, eles vêm justamente para investir em criptomoedas. Pois é, os criptoativos aí estão ficando muito mais conhecidos agora. Já tem grandes empresas usando o Bitcoin e outras criptomoedas também como moeda de troca. Então não tem como falar que não é um mecanismo monetário que está realmente ficando relevante. Ele está sim ficando relevante. Mas vamos lá, o ETF significa Exchange Traded Fund. Basicamente, é um fundo negociado em bolsa de valores. Ao invés de você ir lá na corretora, por exemplo, e comprar um fundo multimercado, um fundo de ações, um fundo de alguma outra coisa, você pode ir direto no home broker e comprar ali aquela cota daquele fundo negociado em bolsa. E é um mecanismo bem simples de usar, porque ele traz simplesmente uma cesta de serviços que você pode previamente estudar e analisar. Agora, falando um pouquinho mais sobre o Hash11 e o QBTC11. Primeiro sobre o Hash11. Bom, como todo fundo, existem taxas que são cobradas por trás. A ideia do Hash11 é justamente replicar o índice americano da Nasdaq Crypto Index, tá bom? Nasdaq Crypto Index é o índice das criptomoedas da Nasdaq, a bolsa americana. E a composição, o que tem dentro desse ETF, não são só bitcoins, ele tem os bitcoins e também tem outras criptomoedas. O peso maior dele está no Bitcoin. 80% da composição desse fundo são bitcoins. Os outros 16% em média tá tudo em Ethereum, que é outro tipo de criptomoedas, e os outros 4% estão em outras criptomoedas. Aqui vai entrar Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink, Stellar, uma cacetada de criptomoedas. E a ideia é justamente você poder comprar essas 6 criptomoedas sem você ter que ir na corretora de criptomoedas e comprar separadamente, né? Esses percentuais eles flutuam, depende muito da liquidez daquelas criptomoedas, depende do valor de mercado, da relevância que elas têm no mundo. Então esses percentuais que eu falei aqui, eles flutuam diariamente, mas está sempre em torno dessa média. E a taxa que esse fundo cobra para fazer isso para você é de 0,3% aqui no Brasil. Porém, como ele é um ETF que investe lá através da Bolsa Americana, a taxa consolidada que chega pra gente é 1,3% ao ano. O que a princípio parece ser uma taxa muito baixinha, quando a gente coloca esse 1,3% ao ano ao longo de vários anos, vem aqui pra tela do computador pra gente dar uma olhada. Vamos considerar uma rentabilidade anual. Provavelmente os bitcoins vão fazer muito mais do que 20% ao ano, mas só pra gente ter uma base, considerando uma taxa de administração de 1,3%, olha só que interessante. No total, eles vão levar do seu patrimônio final uma média de 24%, ou seja, você vai ter 24% a menos no final, isso num período de 20 anos, né? Se a gente colocar, vamos por 10 anos, que nem seja tão longo. Em 10 anos, só com essa taxinha aqui de 1,3%, eles vão levar 15% total do seu patrimônio, ou seja, você vai ter 85% do que você poderia, né? Se fosse para você ter 1 milhão, você teria 850 mil, né? Fora o imposto que você vai pagar. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre os impostos, mas basicamente o Hash11 é isso, é uma taxa consolidada de 1,3% ao ano, ele vai replicar ali 80% Bitcoins, 16% Ethereum e o resto ali em Litecoin, Chainlink, Stellar, Bitcoin Cash, umas outras criptomoedas mais undergrounds que às vezes as pessoas não conhecem também. Ele vai basicamente replicar o índice aí da Nasdaq Crypto Index. Agora, falando um pouquinho sobre o QBTC, antes da gente chegar nas vantagens e desvantagens, o QBTC ele já é um ETF que ainda não está sendo negociado na bolsa. Se a gente vier aqui, por exemplo, na Clear, né, na bolsa brasileira aqui, através da Clear, a gente vê que o Hash11
ele já está sendo negociado, né? Ele está custando na casa aí dos R$ 53,10 e ele vai replicar justamente isso que eu acabei de citar, né? Você pode ir lá e comprar uma cota por R$ 53,10 e se expor a essas 6 criptomoedas aí. Agora, quando a gente pega aqui o QBTC, ele ainda não está disponível, né? A gente não tem datas exatas ainda para ele ser liberado, mas ele não aparece aqui na nossa bolsa ainda, né? Então, a gente vai ficar no aguardo aí. Não existem ainda taxas, né? Eles não divulgaram as taxas ainda que vão ser cobradas nesse aqui, mas se a gente pega por olhar as criptomoedas como um todo, né? Principalmente ETFs de criptomoedas, as taxas estão girando ali em torno do 1%. Por exemplo, o Hash 11 está dando na casa aí dos 1,3%, tem alguns que cobram um pouco mais, tem alguns que cobram um pouco menos. Mas o QBTC, ele vai basicamente replicar 100% o Bitcoin, ou seja, o QBTC é uma carteira composta 100% de Bitcoins de acordo com o mercado internacional de Bitcoins. Ou seja, ele é cotado em dólar. Aqui no Brasil ele chega em reais, a gente vai olhar em reais, mas a flutuação dele dos Bitcoins está atrelado ao dólar, mercado internacional de Bitcoins. O que na prática não muda praticamente nada, né? Porque aqui no Brasil e nos Estados Unidos, se tiver um pouquinho mais barato lá, a galera compra lá e o preço sobe, isso vai se igualando, né? Então na grande prática aí não faz tanta diferença isso aí. E o QBTC 11, ele vai basicamente replicar o índice de contratos de futuros de Bitcoins da Bolsa de Chicago, lá nos Estados Unidos. Como eu falei, a taxa dele ainda a gente não sabe, próximo dos 1% aí, talvez, de acordo com o mercado médio. E ele é um produto mais destinado se você quer comprar 100% em Bitcoin, sem comprar as outras criptomoedas como Ethereum, Litecoin, como é o caso da Hash 11. Bom, muitas pessoas justificam que para comprar um fundo de Bitcoins ou até mesmo um ETF de Bitcoins, justificam que não tem muito conhecimento sobre o mercado ainda para comprar diretamente, então acabam usando o mecanismo de fundos ou até mesmo os ETFs, né, que vem para facilitar um pouco essa entrada aí no mercado de criptoativos. E sim, os ETFs eles são bem mais vantajosos do que você comprar, por exemplo, através de um fundo da Vitrio, né? A Vitrio aqui, ela tem um ETF. A Vitrio, ela tem um fundo de Bitcoins, um fundo de criptomoedas aí. Na prática é um fundo multimercado, né? E como a gente sabe, os fundos multimercado, eles sofrem come-cotas. O que é o come-cotas? É o governo adiantando o imposto de 15% sobre o seu lucro. Então, na prática, esse mecanismo de fundo multimercado, ele já vai cobrar o imposto ali antes mesmo de você ter sacado esse dinheiro. Além de a taxa ser um pouco maior, né? 1,5% ao ano. Se a gente for jogar numa planilha aqui, ó, 1,5% ao ano em 10 anos, vai te levar 17% do seu patrimônio final, né? Então, uma taxinha que parece ser tão inofensiva, leva um patrimônio relevante no final. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, e os ETFs, eles têm vantagem de imposto, né? Porque aqui, além de você ter que pagar o come-cotas, se você fosse comprar através de um fundo multimercado, além de você ter que pagar o come-cotas, que é cobrado automaticamente, você ainda tem que pagar o ganho de capital de 15% logo na hora do saque, né? Então, independente do volume que você estiver sacando aqui, vai ser 15% do lucro. E quando a gente está falando de ETFs, também tem essa cobrança de 15% direto. Não tem aquela isenção dos 20 mil, como a gente tem nas ações, ou aquela isenção dos Estados Unidos também, até 35 mil reais. Então é um ponto que você tem que ficar atento, porque, por exemplo, se você investe diretamente nos bitcoins, através de uma corretora de bitcoins ou através de outro mecanismo de bitcoins, você não vai ter que pagar esse imposto, né? Existe uma isenção de até 35 mil reais em vendas no mês, que você pode vender as suas criptomoedas e você não vai ser cobrado nenhum tipo de imposto. Por mais que você tenha tido um lucro absurdo, vendas até 35 mil reais por mês em criptomoedas não são taxadas por imposto. Então, se você for precisar ficar fazendo saques, mesmo que você tiver no lucro, você vender menos de 35 mil reais por mês, beleza, você vai colocar na sua declaração de imposto de renda que você teve ganho de capital, porém ele vai ser isento de imposto, você não vai ter que pagar nada por isso. Então, comprar diretamente traz essa grande vantagem frente a você comprar através de um fundo multimercado ou através dos ETFs, como é o caso aí do Hash 11 e do QBTC 11. Os ETFs não têm isenção de lucro, independente do volume que você vender, vai ser cobrado 15%, né? Você vai ter que emitir um DARF e pagar esse DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal. E justamente a vantagem que o ETF traz sobre os fundos multimercado é que, primeiro, as taxas de administração costumam ser um pouco mais baixas, como a gente já viu aqui, e além disso, você não tem a incidência do come-cotas, que é justamente o governo adiantando o imposto ali. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre as vantagens e desvantagens. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin, né? Quando a gente tem o Bitcoin, ele por si só é um bem inconfiscável. Se você simplesmente pegar um papelzinho, anotar seu endereço privado, sua senha, seu endereço público, esconder, não tem como o governo confiscar de você. Agora, se o seu dinheiro está num banco, uma corretora, alguma coisa nesse sentido, o governo pode ir lá e confiscar. É altamente improvável isso acontecer no Brasil hoje? É improvável, mas pode acontecer. E se você tem os seus bitcoins através de um ETF ou de um fundo multimercado, o governo pode intervir nisso aí. Agora, se você tem uma hard wallet onde você guarda os seus bitcoins, por exemplo, não tem como o governo pegar isso aqui. Por mais que ele venha aqui e roube a sua hard wallet,
wallet. Se você não está entendendo muito bem o que é isso aqui, né, clica no card aqui em cima que eu explico exatamente o que é uma hard wallet, como funciona. Mas basicamente isso aqui é uma chave de bitcoins. O governo, mesmo que ele roube isso aqui, se você não passar as senhas, ele não consegue pegar. Diferente de uma conta bancária, diferente de uma corretora. Se o governo for lá, tiver um mandato e tal, ele trava seus bens, né? Aqui isso não acontece. Então o Bitcoin por si só ele é um mecanismo inconfiscável. A não ser que apontem uma arma na sua cabeça, você vai passar a senha, né? Não tem o que fazer. Mas esse é um dos pontos de você comprar o Bitcoin diretamente. Se você compra através de uma corretora, através de um banco, através de um ETF, através de um fundo, você está sujeito a esse tipo de confisco. É altamente improvável isso acontecer? É, porém pode acontecer. Então essa é uma das desvantagens de você ter o Bitcoin através de um ETF ou através de um fundo. Agora, a desvantagem de você ter isso aqui dentro da sua casa, isso aqui é um bem físico, né? Se alguém chegar aqui e tal, pode te roubar, pode confiscar sua senha, se você deixar em algum lugar, alguém pega a senha e consegue pegar os seus Bitcoins. Se você tem isso através de um ETF, através de um fundo, é altamente improvável isso acontecer, né? No caso, os Bitcoins diretamente, quando você compra diretamente, você mesmo tem que fazer a custódia. Então você tem que ter um pouco mais de cuidado para cuidar disso aqui, porque se você tiver problema com isso aqui, as pessoas podem simplesmente roubar os seus Bitcoins. Então você tem que guardar isso aqui muito bem. É tipo eu aqui, ó, deixa bem em cima da mesa aqui, qualquer um pode pegar. Não, tô zoando, isso aqui não fica aqui, fica escondido aí, vocês nunca vão saber onde fica. Bom, então esse é o segundo ponto, né? A custódia. Se você tem os Bitcoins por sua conta, né? Você mantém a custódia, teoricamente é mais perigoso, então você tem que pesar o que vale mais a pena para você. Se você tem na corretora ou num fundo, num ETF, tem outra pessoa cuidando para você. O que também pode ser um risco, né? Porque existe aquela famosa frase, não sei se você conhece, se chama Not Your Keys, Not Your Coins. O que significa? Não são suas chaves, não são suas moedas. Né? Se você deixa através de um ETF, através de um fundo, as chaves não estão sob sua posse, os Bitcoins não estão de fato com você, não são de fato seus, as chaves estão na mão de outra pessoa, e quem lá sabe o que eles vão fazer, né? Lógico que é difícil isso acontecer, alguém te roubar, mas tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, not your keys, not your coins. Terceiro ponto, se você tem os Bitcoins diretamente, sem usar um fundo, sem usar um ETF, você tem a isenção dos 35 mil reais em imposto. Você pode vender, independente do lucro, e se for até 35 mil, você não vai pagar nenhum centavo de imposto. Já nos ETFs e nos fundos, primeiro, os fundos multimercado vão ter as tarifas aí do Come Cotas, que é 15% diretamente, e no saque você também vai ter que pagar esse imposto, além dos que você já pagou. E no ETF, por mais que você não tenha o Come Cotas, na hora de vender, não vai ter isenção de imposto e você vai ter que pagar esse lucro aí. Próximo ponto. Taxas. Quando a gente fala de taxas de administração, né, eu mostrei aqui para vocês agora, essas taxas realmente no longo prazo elas podem corroer um pouco do seu patrimônio. Né? Se fosse para você ter R$1 milhão em Bitcoins, você pagasse 1,3 de taxa ao ano, ao invés de ter 1 milhão lá na frente, você teria 850 mil, né? É realmente um patrimônio relevante, sendo que se você guardasse os seus próprios Bitcoins, você não teria pago essas tarifas aqui, que são cobradas você querendo ou não, isso aqui é cobrado automaticamente. Por mais que tendo os Bitcoins diretamente, você às vezes vai ter que pagar para fazer uma transferência, não é uma cobrança recorrente. Se você transferir só uma vez e deixar guardado aqui dentro, por exemplo, não vai ser cobrado mais taxas recorrentes ali, como funciona na taxa de administração. Então essa é uma das desvantagens de você também comprar o Bitcoin através de ETFs ou fundos multimercado. Você vai ter que pagar as taxas além do imposto que você já pagou. Bom, então agora eu vou responder o que eu falei lá no comecinho. Eu falei que eu ia explicar sobre os Bitcoins e falar se vale a pena, se eu investiria ou não. Lucão, você vai investir no Hash 11, no QBTC 11? Não. Eu não investi por conta de todos esses motivos que eu falei. Primeiro, tem a desvantagem fiscal, independente do volume de vendas que eu fizer, eu vou ter que pagar os 15% de imposto. Segundo, not your keys, not your coins. A ideia de eu ter Bitcoins é justamente eu estar descentralizado do governo, de instituições financeiras. A parte que está atrelada a instituições financeiras, como por exemplo, ações, fundos imobiliários, né? No caso eu não uso fundos imobiliários, mas tem pessoas que usam. A parte de renda fixa, tesouro, essa parte ela está sim atrelada ao governo, né? Atrelada a empresas, atrelada à economia real. Quando a gente puxa para os Bitcoins, a ideia de ter Bitcoins é justamente você não depender desses outros mecanismos, né? Pensa se dá um problema global, dá problema nas suas ações, né? Algum confisco, alguma coisa, o que é improvável, mas pode acontecer, você ainda tem os seus Bitcoins como um meio de reserva. Inclusive o Bitcoin, ele não é um investimento em si. Os Bitcoins é o que a gente chama de reserva de valor, né? Você ter o seu dinheiro atrelado a uma moeda que não tem correlação com as outras, né? Por mais que o Bitcoin ele sofra flutuações com base no dólar, com base aí em economia global, o Bitcoin praticamente não tem correlação com o real, né? Se o real cair, desvalorizar, valorizar, não vai interferir nada nos Bitcoins, né? Os Bitcoins são uma moeda global. Segundo ponto, Lucão, você falou que o Hash 11, além dos Bitcoins, ele tem outras criptomoedas.
Sim, mas se eu quiser investir em outras criptomoedas, eu vou investir diretamente, né? Porque afinal de tudo, eu vou pagar taxas dos ETFs. Como a minha visão para bitcoins, para criptomoedas como um todo, é manter para o longo prazo, eu não pretendo ficar pagando taxas recorrentes. Talvez seja um mecanismo viável para instituições financeiras, sei lá, para uma empresa que quer investir em bitcoins e quer tirar mais rápido e tal, talvez seja um mecanismo. Mas para quem é pessoa física, quer investir por longo prazo, eu não estou vendo nenhum tipo de vantagem em você usar um ETF, a não ser a custódia, que vai ter lá uma instituição que vai estar cuidando para você. Teoricamente é mais seguro do que você deixar na sua casa, mas a ideia de ter os bitcoins é justamente você não depender de instituições financeiras. Então você comprar os bitcoins ou qualquer outro tipo de criptomoeda através de um sistema financeiro convencional, onde você depende de instituição financeira, de governo, eu acho que perde um pouco do sentido do porquê o Bitcoin foi criado, que é criar uma moeda descentralizada, que não depende de instituição financeira nem governo. Então eu acho que isso não faz muito sentido. E além disso, eles estão te cobrando por um serviço que você mesmo pode fazer. Você pode, por exemplo, abrir aqui uma corretora, né, como por exemplo a Biscoint, ou até mesmo o mercado Bitcoin. Eu não uso o mercado Bitcoins porque as taxas são muito elevadas, mas a Biscoint, por exemplo, eu só pago taxa se eu fizer saque, uma taxa de R$15. Como eu praticamente nunca saco dinheiro em Bitcoins, eu só compro todos os meses ali um pouquinho e tal, não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda, mas como eu praticamente só compro Bitcoins, eu não tenho problema em usar a Biscoint, né? Eu compro, deixo acumular um pouco aqui na Biscoint e depois eu transfiro, por exemplo, para uma hard wallet, né? Eu espero acumular um valor. Se você quer saber quanto que eu acho que você tem que acumular aqui primeiro, antes de tirar para uma hard wallet, clica no card aqui em cima, tem um vídeo bem detalhadinho mostrando qual valor você tem que acumular primeiro de uma corretora para valer a pena você tirar para um aparelhinho desse aqui, né? Se você não tem muita grana ainda, talvez não vale a pena. Então, você mesmo pode fazer isso. Você não precisa de outra pessoa ou de uma instituição financeira fazendo para você. Afinal, se você alega que você não compra os bitcoins diretamente porque você não tem conhecimento, é o mesmo mecanismo. Se você sabe comprar através de um ETF, você sabe comprar através de uma corretora de bitcoins. Não muda praticamente nada. Você vai ter que mandar o dinheiro, fazer a ordem e comprar, né? Da mesma forma que a gente faz aqui na Clear, por exemplo, ou em outras corretoras, você vai mandar o dinheiro para a corretora, vai clicar aqui em compra e vai colocar aqui, ó, quero comprar R$150, já mandei os R$150, tal, já calculo aqui, ó, R$1.500, por exemplo, já calcula os bitcoins, vai clicar em continuar. Então, assim, se você não compra os bitcoins diretamente porque você fala que não tem conhecimento para comprar, é muito simples, funciona da mesma forma, né? Lembrando, não é recomendação de compra ou venda, eu não teria uma exposição muito alta em bitcoins com base no seu patrimônio. Se você está começando agora, coloca pouca grana, não vai chegar colocando todo o dinheiro, querendo fazer rentabilidades absurdas no Bitcoin. Não existe rentabilidade garantida quando a gente fala de bitcoins, é uma moeda como outra qualquer. Da mesma forma que você pode comprar dólares e esses dólares vão flutuar com base na economia global, da mesma forma que eu tenho essa nota de $100 aqui. Essa nota de $100 vai ter dia que ela vai valer R$560, vai ter dia que ela vai valer 580, vai ter dia que ela vai valer 600. Então, a ideia dos bitcoins é justamente essa. Ele pode tanto desvalorizar quanto valorizar. E a ideia é você estar protegido em outro tipo de moeda, né? Se você tem só moeda em reais, dinheiro só em reais, você está altamente exposto. Porque se dá um problema aqui no Brasil e você não tem dólares, por exemplo, se você não tem dinheiro em bitcoins, né, pode ser que você sofra um pouco, né? Inclusive, a nossa moeda tem um alto histórico de desvalorização, né? Então, é interessante você ter reserva de valor, né? Que eu já estou entrando no conceito de reserva de valor. Ter uma reserva de valor que vai garantir você, caso aconteça algum problema com a sua moeda, com o seu país. Por exemplo, o ouro é uma reserva de valor, os bitcoins, você ter dólar puro, né? Agora, se você compra dólar e investe em empresas dolarizadas, aí já não é reserva de valor. Aí, de fato, você está fazendo investimentos em renda passiva, né? Investimentos que geram renda. Se eu pego essa nota de $100 e guardo ela aqui, daqui 100 anos ela vai continuar sendo $100. Os bitcoins também. Se você pega um bitcoin e guarda aqui dentro, daqui 100 anos ele vai valer um Bitcoin, ele não te gera nada além, né? O que muda são as cotações de câmbio. Agora, quando a gente está falando de ações, fundos imobiliários, esses ativos geram mais ativos. Se você tem um imóvel, se você tem uma empresa, ações da Apple, por exemplo, daqui 50 anos a Apple vai ser totalmente diferente. Nem sei se ela vai existir, talvez sim, talvez não, mas daqui 100 anos é provável que a Apple esteja valendo 10 Apples, 50 Apples. Então, ela se multiplica. É diferente você investir em reserva de valor e você investir em economia real, né? Economia real, que são empresas que geram produtos, geram serviços e assim que elas ganham dinheiro, né? Então entenda, bitcoins, reserva de valor, ações, fundos imobiliários, renda fixa, são investimentos que geram renda de verdade, fechou? Bom, então basicamente é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar aquele like. Essa é a minha visão sobre o Hash 11, eu gostaria de saber de você. Você vai comprar o Hash 11, você acha que faz sentido, você acha que não faz sentido? Deixa nos comentários aqui embaixo. Então é isso, Lucas aqui, aquele abraço, falou, até. Tô vendo se você deixou o like, se inscreve no canal e bora ficar milionário.